Olá, eu sou o professor Wilson Bezerra, sou graduado em Pedagogia e pós-graduado em Gestão da Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho. Aqui, principalmente, sou um participante do Ato de Aprender, juntamente com todos vocês, né? Nós teremos a primeira videoaula hoje, né, de 5 que virão por aí, e agora nós vamos dar início aqui a essa primeira videoaula. Iremos falar sobre tecnologia, conceitos, fundamentos e teorias. Primeiramente, nós precisamos sair daquela zona de conforto que com certeza a gente conhece muito bem. O que seria isso? Nós precisamos nos permitir ao ato de aprender. Nós precisamos nos permitir a esse processo que está começando, que é o processo de ensino e de aprendizagem. Somente assim, com bastante disciplina e organização, nós iremos conseguir fomentar um bom trabalho, iremos conseguir alcançar bons resultados. Tudo bem? Então, vamos precisar sair de toda essa zona de conforto e nos permitir ao processo de ensino e de aprendizagem que está começando. Bom, os objetivos aqui são conceituar tecnologia, identificar as tendências teóricas sobre o conceito de tecnologia, reconhecer as várias formas de tecnologias que estão presentes no meio em que se vive. A disciplina Fundamentos e Práticas na Educação à Distância, sua importância e necessidade. Antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de ressaltar aqui uma citação do Preti, onde ele traz com bastante eficiência essa distinção, esse entendimento que a gente precisa ter, essa compreensão sobre ensino à distância e educação à distância. Preti nos diz o seguinte, que ensino representa instrução, socialização de informação, aprendizagem, etc. Enquanto que educação é estratégia básica de formação humana, aprender a aprender, saber pensar, criar, inovar, construir conhecimento, participar, etc. Educação, portanto, abrange o processo de ensino e de aprendizagem. Desta forma, precisamos nos permitir de fato, precisamos entrar no processo de ensino e de aprendizagem, com bastante disciplina e organização. E em educação à distância, precisamos exatamente ter essa predisposição, precisamos ter realmente esse interesse bem mais aguçado. Precisamos tornar a educação à distância, na verdade, uma educação, digamos assim, mais próxima. Isso se dá através de quê? Através de uma boa interação entre todos envolvidos no processo. Tudo bem? Então, vamos lá para o que é tecnologia. Certamente nos perguntamos isso. Certamente nos deparamos com com várias tecnologias todos os dias. Muitas vezes, devido à grande quantidade, à dimensão, à proporção que tudo isso atingiu, certamente nós passamos por tecnologias e já não damos tanta atenção, porque são muitas. O processo de evolução foi, digamos assim, tão grandioso, tão macro de uma forma, que chegamos ao que chegamos hoje. Claro, a gente vai ver tudo isso logo mais na frente, por onde foi que tudo começou, tudo bem? Então, a tecnologia está presente em nosso cotidiano. Ela circunscreve a todos nós. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo essa videoaula através de vários recursos tecnológicos. Câmeras, luzes, todo um ambiente onde nós estamos aproveitando e fazendo com que vocês recebam todo esse material, fazendo com que outras pessoas possam ver tudo o que está sendo trabalhado. Uma infinidade de objetos. Como já falei, são vários objetos que nos circunscrevem. Conseguimos viver sem tecnologias? Certamente eu acho que alguém não se arriscaria a falar isso hoje em pleno tempo que a gente vive. Será mesmo que o termo tecnologia pode ser definido somente a partir desses objetos? Bom, a necessidade faz o homem. Também uma pergunta que certamente já ouvimos falar. Vamos ver então, os períodos da pré-história, Paleolítico ou o período da Pedra Lascada, cerca de 2.500 anos antes de Cristo a 10.000 anos antes de Cristo. Povos nômades viviam de caça, pesca, coleta de frutos e raízes. E ao final deste veio o período Mesolítico e o domínio do fogo. Esse período ele foi transição para o período Neolítico ou período da Pedra Polida. Nessa fase de transição ocorreu a descoberta do fogo, como iremos ver seus benefícios mais na frente.
Nessa sequência, nós temos aqui o período neolítico ou período da pedra polida. Se prolongou até mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Houve a domesticação dos animais e a prática da agricultura, bem como a técnica de polir a pedra para a fabricação de instrumentos. Isso faz referência ao nome, que no caso é aqui o período da pedra polida, né? E logo por último, nós temos aqui a Idade dos Metais, encerrada por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Descoberta da técnica para a fabricação de diversos utensílios como metais. E o homem criou as ferramentas. Então, é muito comum falarmos em tecnologia e associarmos a coisas modernas. Mas aqui nós veremos que é algo bem mais longínquo. Essas informações elas são bem interessantes. Iremos dar um salto na história, iremos procurar um entendimento, uma compreensão sobre toda essa situação que fala das tecnologias, de toda essa evolução. No entanto, tecnologia é um processo que acompanha o homem desde quando ele começou a se diferenciar dos demais animais. Começou há mais de 40.000 anos. Através da produção de ferramentas, o homem se firmou como dominante da Terra. Acredita-se que esse processo se deu em 3 estágios. Então, todo esse processo de evolução, ele permitiu ao homem essa condição de dominante realmente da Terra. Ele começou a se diferenciar dos demais animais. A gente vai entrar aqui agora, né, vai compreender melhor com esses 3 estágios, com esses 3 possíveis estágios. Então, através deles, vocês vão ver como foi que se deu esse processo de diferenciação, né? Como o homem ele passou a se diferenciar, a expressar toda a sua racionalidade. Então, aqui nós vamos ver que esses estágios, eles se deram da seguinte forma. Primeiramente, seleção de paus e pedras. Essa seleção de paus e pedras, os homens eles começaram a atinar para a importância desse material, como esse material iria servir mais na frente, né, para poder criar os seus utensílios, as suas ferramentas, fabricar esses utensílios e ferramentas e, com certeza, facilitar a vida. O segundo passo aqui, o segundo estágio, ele fala do recolhimento e guarda do material. Esse material, então, após ter sido observado, percebido, ele foi guardado, foi recolhido, né? E, por último, nós temos a fabricação das ferramentas. Como observamos aqui, esses 3 estágios eles nos permitem aqui uma clareza bem interessante em relação a essa sequência de racionalidade, de exemplo de racionalidade. Então, o homem ele atinou para esse detalhe, para essa necessidade de selecionar esses paus e pedras, né? E iniciou, então, aí esse processo de racionalidade. Aguçou, iniciou, né, todo esse processo de racionalidade. Então, o recolhimento e guarda do material, para que posteriormente ele pudesse fabricar todas as ferramentas que iriam servir, com certeza, para todo o seu benefício, para todo o seu conforto. Bom, diante disso aqui, a gente cita um autor, o Marshall McLuhan, 1960, onde ele fala que as ferramentas são extensão do próprio homem. A caneta seria uma extensão da mão, a câmera fotográfica uma extensão do próprio olho. Eu acredito que Marshall ele não se esforçou tanto para poder falar sobre isso, porque, mas por outro lado ele foi feliz em ter falado, em ter levantado essa situação, porque é uma coisa tão patente, é uma coisa tão clara, esse exemplo dele aqui, ele foi tão feliz em dar esse exemplo, porque esse exemplo é tão claro que nos permite uma compreensão muito rápida sobre essa situação. Então, de fato, claro, a gente pode concordar com Marshall que as ferramentas são extensão do próprio homem, né? Como os exemplos aqui que ele citou. Os benefícios e malefícios da tecnologia. Bom,
seria uma imprudência não falarmos aqui sobre essa situação, né, sobre esses dois enfoques, os benefícios e os malefícios. É muito importante falarmos sobre isso. As tecnologias são criadas para nos beneficiar, normalmente são criadas para nos beneficiar. Existem várias tecnologias, hoje em dia principalmente falando, então, por outro lado, isso pode trazer alguns malefícios, como, por exemplo, o uso exacerbado de algumas tecnologias, né? Assim como também a dependência total dessas tecnologias, né? Então, a descoberta e controle do fogo, né, iremos falar mais adiante, é bem interessante falarmos sobre isso. A descoberta da roda também foi um grande evento, uma grande descoberta que com certeza ajudou bastante os homens desde lá do começo, durante toda a periodicidade histórica. Então, a gente vai falar aqui agora sobre essa descoberta do fogo. Com a descoberta do fogo, o homem ele se firmou mais nessa evolução. Lá, falando da idade dos metais, por exemplo, o fogo serviu para o derretimento desses metais, para que as ferramentas ficassem, digamos assim, melhor acabadas, mais bem feitas. E isso, com certeza, favoreceu bastante, né, em todo o processo de caça, de defesa, tudo isso. Bem, falar em caça e defesa, falar em defesa, o fogo ele serviu para afugentar as feras, né, os animais mais ferozes, assim como também para iluminar os ambientes noturnos. O que proporcionou? Claro, tudo isso que eu já falei aqui, né, foram alguns dos benefícios que vieram com o fogo. O controle a partir da técnica de produzir. Então, o homem, a partir desse controle, ele se tornou mais dominante daquela situação. Evolução tecnológica. Com o passar do tempo, agora a gente vai dar um salto aqui na história, falando sobre toda essa evolução tecnológica, a gente vai chegar aqui aos tempos mais atuais. Então, nós temos aqui nas imagens, nós temos aqui um conjunto de imagens aqui que nos mostram toda essa evolução, né? Nós temos o grande trânsito de veículos, nós temos aqui as usinas, nós temos os equipamentos aqui, máquina de escrever, computadores, celulares, telefones, né? E as pedras, por onde praticamente tudo começou. Com o passar do tempo, a capacidade do homem de criação e recriação dos instrumentos se tornou tão sofisticada que ele passou a atuar sobre a natureza, adaptando-a às suas necessidades, transformando-a artificialmente, criando novas paisagens com a construção de tudo o que se tem hoje em dia. Bom, o que nós vemos hoje, na verdade, é uma paisagem totalmente diferente, né? Nós temos uma paisagem totalmente diferente. Com o passar dos anos, isso foi sendo construído e quanto mais o homem criava, ele recriava também, como o exemplo está bem claro aqui, e até chegar aos dias de hoje. A evolução tecnológica ela é praticamente uma realidade inquestionável e a tendência é continuar, com certeza a tendência é se aprimorar. Chegamos a um estágio absolutamente que não tem como retroceder. Bom, no período da Revolução Industrial, né, a Revolução Industrial teve início lá no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. Isso aqui para a indústria foi um verdadeiro despontar, né? Chegando até as consequências disso, nós temos hoje, né, nos dias atuais, através da Revolução Industrial, como o próprio nome já está falando, revolução. Então, através daí, tivemos todo um processo que não parou mais e a paisagem urbana ela modificou-se totalmente, né, com as indústrias, com tudo isso, as energias e tudo mais que podemos citar aqui. Nós temos aqui as imagens que falam que mostram como esse processo se deu aqui, as indústrias como aconteciam antes, né? Até os dias atuais. Com a Revolução Industrial vieram as máquinas, os novos meios de transporte, como os automóveis, novas formas de produção de energia, como a elétrica, térmica, atômica e artefatos variados.
que não só serviram para o desenvolvimento do progresso, mas foram usados para a sua própria destruição. Aquilo que nós falamos agora há pouco sobre os malefícios, né, sobre os benefícios e malefícios que chegaram com as tecnologias. O uso correto das tecnologias, né, e o uso errado, o uso equivocado. Então, o homem ele inventou uma determinada tecnologia e, vamos supor, um exemplo aqui, ele inventou determinada tecnologia e essa tecnologia serviu para a sua própria destruição. Isso fica implícito até a gente falar aqui, fica subentendido, existem várias tecnologias que foram inventadas e que servem para a destruição do homem. É um dos malefícios. A tecnologia e os dias atuais, como nós estamos falando aqui. A celeridade. Bom, então, com a Revolução Industrial, com todo esse avanço tecnológico, nós vivemos hoje numa sociedade totalmente dinâmica, totalmente célere. Uma sociedade rápida que se movimenta por tecnologias. E aqui enfatizamos a necessidade de termos essa consciência sobre cada tecnologia que estamos usando, né? Para não, então, usar de forma errada. E com isso as consequências são desastrosas muitas vezes. Bom, a revolução tecnológica, né? Hoje nós vivemos aqui praticamente nesse período. Aqui tem várias imagens, nós estamos vendo aqui aquela TV bem antiga, os carros. Hoje nós temos aqui uma TV bem mais moderna e com isso são vários exemplos. A internet, que é uma invenção lá no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a internet que surgiu para fins militares e que tem nos beneficiado até hoje. E com certeza a educação à distância hoje ela acontece através da internet de uma forma muito mais, digamos assim, abrangente. Ela consegue realmente alcançar, ela tem um alcance social muito maior através da internet. É a verdadeira democratização da educação. A educação à distância ela está sendo democratizada a cada dia e está conseguindo alcançar aí bons resultados. Bom, tudo isso que acabamos de ver, se encontra exatamente aqui, no espaço público. Aqui, na rua, quando você sai, né, que você está no espaço público, onde nós temos os shoppings, nós temos as igrejas, nós temos todas essas diversidades sociais, culturais e históricas, e principalmente econômicas nos dias atuais, né? Com o fomento do capitalismo. Então, todas essas situações se encontram nesse espaço público, onde encontramos os vários tipos de tecnologias, onde, segundo algumas pessoas, falam, nós respiramos tecnologias, né? Algumas pessoas têm essa opinião. Então, são vários exemplos que se encontram nesse espaço público. Nessas diversões, são várias diversidades, subjetividades. Vamos construir um conceito de tecnologia. Falamos bastante em tecnologia, né, de forma muito genérica, de forma muito geral. Vamos agora, então, falar um pouco sobre esse conceito. Eu convido vocês a construirmos aqui esse conceito. Para tanto, temos aqui o seguinte, falamos bastante sobre tecnologia, mas afinal, o que significa esta palavra? A etimologia dessa palavra, né? O que ela quer dizer realmente? Como surgiu? Então, o termo tecnologia vem do grego tekné, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. Então, a palavra tecnologia, ela digamos assim, ela é polissêmica, né? Como a gente começou a falar aqui no início da aula, com certeza várias pessoas têm um conceito sobre tecnologia. A evolução desse conceito. Na Idade Média, do termo ars, quer dizer arte, para arte mecânica. Na Idade Moderna, conhecimento aplicado no sentido de contribuir concretamente com o bem-estar da humanidade. Então, isso defendido por Francis Bacon em 1561, 1626, onde ele foi muito feliz de ter falado isso, de ter defendido isso. Então, de fato, esse conhecimento aplicado
no sentido de contribuir concretamente para o bem-estar da humanidade. As tecnologias, comumente, elas são criadas, são recriadas, são desenvolvidas para, normalmente para o bem-estar de toda a sociedade, né? Então, no século XX, crescente conjunto, meios, processos e ideias, além de ferramentas e máquinas. Na década de 60, Marshall McLuhan afirma que as ferramentas são extensão do próprio corpo, como eu falei agora há pouco. Bom, então nós estamos avançando um pouco mais nos nossos estudos e, segundo a autora aqui, a Sancho, ela, buscando simplificar um entendimento, resolveu classificar as tecnologias. Então, tecnologias materiais. Podemos fazer uso das físicas, químicas e das biológicas para adquirirmos algo. Por exemplo, as engenharias, as engenharia civil, elétrica. Então, através dessas engenharias, nós conseguimos aí ver as várias edificações, os prédios, as casas, um exemplo disso, né? As sociais, psicológico, sociológico e econômico, possibilitando um pensamento sobre uma possível situação a ser planejada, executada. Nessa classificação aqui, nós observamos que aqui é o ato de pensar, né? Aqui é onde se pensa, onde se planeja e consequentemente, é onde se executa com base nessa classificação sociais. Nas conceituais, né, nós temos aqui as questões sobre a informática. Bom, esta daqui já dispensa comentários, uma vez a sua macro e dinâmica dimensão de benefícios para praticamente todos os setores. Então, hoje nós temos vários exemplos da informática, né, em praticamente todos os setores, né, do trabalho, em praticamente todos os setores da sociedade, né, em todos os setores de trabalho. E por último, aqui nós temos a teoria de sistemas. Sistemas são partes interdependentes que ao final contribuem para a composição de um todo, por conseguinte envolvendo as demais teorias nesse encontro. Então, analisando a classificação, nós temos aqui dois campos bem definidos. Então, tecnologias materiais, as duras, né, processos técnicos de produção dos instrumentos utilizados pelo homem, desde os artefatos mais simples até o mais sofisticado, né? É um processo técnico de produção de instrumentos. Então, todo processo técnico de produção exige o quê? Exige uma mão de obra, exige uma qualificação, exige um acompanhamento, uma gestão. Para tanto, nós adiantamos aqui que as tecnologias dos processos de gestão flexíveis, no caso a segunda aqui, designam os processos de gestão e controle das relações que se estabelecem na sociedade, desde as mais superficiais e circunstanciais até as mais complexas e sofisticadas. Adiantando, teorias, né? Algumas teorias, diferentes modos de ver a tecnologia. Bom, através dessas teorias aqui, nós observamos que quatro teorias, onde a primeira, a teoria instrumental, define o seguinte: tecnologias são ferramentas que têm o objetivo de servir aos fins dos quais delas fazem uso. Então, no caso, os instrumentos aqui, o chuveiro, o lápis, o computador e assim por diante. A teoria substantiva, essa teoria diz que a tecnologia não é um simples meio, mas transformou-se em um ambiente e em uma forma de vida, ela muda o sistema cultural e social. De fato, nós temos aqui alguns exemplos, religião, dinheiro, capitalismo, tudo isso são situações onde há envolvimento, onde há, de certa forma, influência, né? E nós chegamos aqui à teoria crítica, onde as teorias sobre tecnologia são debatidas e discutidas. Acredito que essa teoria crítica, ela não vou dizer a mais importante, mas ela digamos assim, ela merece um olhar mais aguçado, né, sobre ela, então. Por quê? Porque existe aqui todo um debate, existe toda uma situação onde várias situações são discutidas, né? São analisadas, são
São analisadas, são refletidas e são criticadas. Precisamos nos basear em praticamente tudo que nós fazemos nessa tríade, né? No caso, a análise, a reflexão e, por conseguinte, a crítica, né? Então, a partir do momento que você faz uma crítica sem essas duas situações anteriores, essas duas situações primeiras, você está possivelmente incorrendo numa situação bem mais desagradável. A crítica em si, ela já muitas vezes é desagradável. Então, quando você não fundamenta, então aí se torna mais ainda, né? A teoria construtivista diz que não tem como separar tecnologia de sociedade. A tecnologia é criada passo a passo, é construída e é inevitável o seu aprimoramento. Também é uma teoria bastante interessante, uma teoria que precisamos olhar com bastante zelo, precisamos ter bastante zelo sobre essa teoria construtivista. De fato, a sociedade hoje ela não consegue mais se separar das muitas tecnologias que existem, né? E principalmente desse passo a passo, onde ela é construída, reconstruída, recriada. É todo um processo de desenvolvimento, de evolução. Bom, estamos chegando ao final do nosso primeiro encontro, né, ao final da nossa primeira videoaula. E aqui eu gostaria de fazer uma revisão. Convido vocês então a fazermos aqui uma curta revisão, certo? A produção de ferramentas pelo homem fez impulsionar sua relação de dominação sobre a superfície da Terra. Para tanto, é correto afirmar que isso se deu através de alguns estágios. Vamos ver então? Vou deixar essa situação aqui com vocês, né? E vocês vão refletir sobre ela e logo em seguida vão me dar uma resposta. Ok? Eu acredito que a resposta já está pronta, né? Eu acredito que sim. Então, para quem pensou aí na fabricação dos instrumentos, utilização das ferramentas e o descarte dessas ferramentas, eu acredito que errou, não é isso? A seleção de paus e pedras, fabricação dos instrumentos e o armazenamento das ferramentas, será que alguém acertou então com essa afirmativa? O recolhimento do material selecionado, fabricação de instrumentos, a utilização das ferramentas. Bom, seleção de paus e pedras, recolhimento do material selecionado e fabricação de instrumentos. Essa, como nós observamos lá no início da nossa aula, do nosso encontro aqui, essa é a afirmativa correta, ok? Hoje nós vimos o conceito, identificação e reconhecimento das tecnologias, a abrangência da educação à distância como modalidade de educação, a evolução das tecnologias, a classificação e as teorias referentes às tecnologias. Então, bom, praticamente nós estamos encerrando o nosso primeiro encontro, nossa primeira videoaula, e aqui deixo os meus contatos, alguns dos meus contatos, para vocês entrarem em contato, são e-mails, no caso aqui são recursos advindos com as tecnologias, né? Nós falamos tanto aqui de tecnologia e desejo a todos bons estudos e estaremos juntos aí nos próximos encontros e espero que vocês tenham aproveitado bastante e qualquer coisa estamos à disposição, tudo bem? Grande abraço, até a próxima, até lá.